Só uma coisa, né? Antes de teclar Enter aqui, ó. Tá vendo que o N está valendo 3? E a lista de iteração, então, vai produzir quantos pontos? 4 pontos. Para deixar conforme o controle deslizante, eu vou colocar que para fazer não N iterações, mas sim N-1 iterações. Aí eu tenho uma lista de 3 pontos. Então, o primeiro ponto aqui corresponde à raiz quadrada de 1. Né? Eu vou ter o segmento aqui, ó, que é 1 mesmo. Aí o segundo ponto eu formo um segmento que tem medida raiz quadrada de 2. O terceiro ponto eu vou formar um segmento que tem raiz quadrada de 3, etc. Então agora eu posso teclar Enter aqui. Beleza. Vamos verificar a nossa construção. Ótimo. Vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar a lista desses pontos e vamos diminuir o tamanho desses pontos aqui. Né? Eles estão muito grandes. E vou mudar a cor também, colocar aqui para cor preta. Muito bem. Eu já tenho a lista dos pontos. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer os segmentos, né, que ligam esses pontos. Vou ocultar o ponto B para mostrar que esse ponto aqui faz parte da lista. Né? Agora eu preciso fazer os segmentos aqui, ó, que ligam o ponto A cada um desses pontos aí. Esses segmentos terão medidas, né? Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, etc. Para fazer esse segmento, a gente pode tentar fazer por uma lista de iteração também. Vamos tentar fazer lista de iteração. Aí qual vai ser a expressão? Eu quero fazer um segmento, certo? Segmento que vai de A até o primeiro ponto da lista L1, que foi produzida pelo comando anterior. Então, vou digitar aqui segmento, ponto, ponto. O primeiro ponto é o A. E o próximo ponto é o primeiro ponto da lista. Depois eu vou pegar o segundo ponto da lista, o terceiro ponto da lista, etc. Então, vou digitar aqui elemento, lista, posição do elemento, para pegar um elemento da lista. A lista é L1 e a posição do elemento, no caso, vai ser 1. O primeiro ponto vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3. Né? O A vai formando segmento com cada um desses pontos. Então, no lugar de 1, eu vou colocar uma variável. Vou colocar uma variável K, vou declarar agora a variável K. O valor inicial vai começar no 1, eu vou pegar o primeiro elemento da lista, que é esse ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, etc. Então, vou colocar entre chaves, né, que o valor inicial é 1. E a contagem, essa lista de iteração, né, eu vou contar até que número? Até N. Né? No caso, como eu vou pegar o primeiro ponto aqui é esse daqui, e esse primeiro ponto não conta como iteração, então eu poderia digitar ali até N-1 também, para coincidir aqui, tá? Veja, não foi produzido nada, não tem nenhuma prévia. Por quê? O nosso comando está errado? Não. Eu digitei o comando corretamente. Então, o que está acontecendo? Observa o seguinte. A expressão aqui, ó, segmento de A até o elemento da lista 1, que tem a posição K, retorna o que para a gente? Essa expressão retorna um segmento, certo? Mas a variável que a gente colocou ali é referente ao quê? A variável K é referente à posição de um elemento da lista, quer dizer, é referente a um número, certo? Então, a gente tem uma expressão que retorna um segmento e uma variável que se refere a um número. Bom, isso não pode acontecer aqui para esse comando. O comando lista de iteração pega o objeto que foi produzido na iteração e substitui na variável. É por isso que esse comando não está funcionando, né? Porque ele não faz sentido, tá bom? Então, a gente não vai usar a lista de iteração nesse caso, a gente vai usar o comando sequência mesmo. Então, vou produzir uma sequência de segmentos. Então, vamos lá. Sequência
Qual é a expressão? Segmento, começando o segmento, né? Tem como extremidade o ponto A, e o outro ponto vai ser um ponto da lista de pontos que foi criadas aqui. Então, vou colocar elemento da lista L1, e a posição do elemento vai variar, né? Então, vou colocar aqui que a variável é k. Vou declarar a variável k. O valor inicial dessa variável, eu quero que comece pegando o primeiro elemento da lista mesmo, o primeiro ponto. Então, começa do 1. E o valor final vai ser n-1. Ó, se eu colocar n-1, vai ficar faltando um ponto. Por quê? Porque agora eu estou usando o comando sequência, né? Então, como eu tenho n pontos e eu estou começando do 1, então vai até n mesmo, né? Ele vai fazer n segmentos. Beleza, tecla Enter. Muito bem, vamos dar um zoom aqui. Vamos ampliar. Ótimo. Cada um desses segmentos, pessoal, representa a raiz quadrada de um número inteiro, tá? Vamos fazer o seguinte aqui também. Vamos selecionar agora essa lista. Vamos mudar a cor, vamos colocar a cor preta e vou diminuir um pouco a espessura desses segmentos aqui. Beleza. Agora eu posso ocultar também a malha. Não preciso da malha. Beleza. Bom, então, por exemplo, né? Vamos extrair um elemento aqui dessa lista de segmentos. Vamos, por exemplo, eu vou querer o elemento da lista L2, né, cuja posição é 19. Eu vou extrair o 19º elemento da lista, que vai ser um segmento, ok? Esse segmento tem um valor, né? Ó, o comprimento desse segmento, tá? Agora ele está em destaque aqui, ó, 4,3589. Vamos ver quanto que é a raiz quadrada de 19? S, que é RT, para raiz quadrada, abre parênteses, 19. Tecla Enter. Olha lá, a raiz quadrada de 19 é igual ao comprimento do segmento F, que a gente extraiu, né? Que é o 19º elemento da lista de segmentos que foi produzida aqui. Beleza? Então, cada segmento aqui, de fato, é a construção da raiz quadrada de um número natural n. Beleza? Esse valor está sendo indicado aqui pelo controle deslizante. Muito bem. Bom, vou apagar esse número, não preciso dele. E também não preciso aqui do segmento F que a gente extraiu da lista. Foi só para confirmar a nossa construção. Bom, para terminar, né, a construção que eu tinha mostrado, que aparece até no vídeo, na abertura dos vídeos, né, mostra aqui um caminho, né, um segmento aqui tracejado. Eu vou fazer isso daqui. Uma maneira simples de fazer isso, pessoal, é observar que essa linha tracejada vai ligar os pontos aqui. Então, eu posso usar um comando só, né, não precisa fazer sequência nem lista de iteração, que se chama caminho poligonal. Caminho poligonal. Que a gente viu como ferramenta, né? O caminho poligonal. Mas, como eu disse para vocês, todas as ferramentas aqui têm um comando correspondente também, tá? E aí, a gente só precisa fornecer como parâmetro qual é a lista de pontos. A lista de pontos é a primeira, L1. Pronto, ele faz o caminho poligonal. E aí eu posso colocar aqui, mudar, né, para tracejada essa linha, tá? Então, seleciono o caminho poligonal aqui, já está selecionado. Escolhe aqui tracejado, né? Se quiser mudar a cor também. Se quiser deixar mais fino ou a linha mais espessa, a gente pode fazer essas configurações. Pronto, aí, ó. Agora a gente tem essa construção aqui, pessoal. Bom, vamos só confirmar aqui, vamos ver um exemplo, né? Então, vou colocar aqui n igual a 17. Então, o último ponto aqui forma um segmento com a origem, né? Cujo comprimento vale raiz quadrada de 17. E aí, se eu quiser marcar, então, na reta,
o valor raiz quadrada de 17, né? Só fazer uma circunferência centrada em A, com raio igual ao segmento definido aqui por este último ponto e o ponto A. Toma cuidado aqui na hora de fazer a circunferência, porque se eu selecionar a ferramenta círculo, dados centre um de seus pontos, ó, eu posso não, aqui, ó, eu posso acabar não clicando no ponto corretamente, tá? E às vezes a gente não percebe isso, tá? Então, o que vai acontecer? O valor não vai dar exatamente igual, né, a raiz quadrada de 17 que a gente obtém digitando aqui, né, na caixa de entrada, tá? Então, toma cuidado com essa ferramenta aqui na hora de utilizar para verificar esse tipo de coisa. Vou apagar aqui o ponto F e a circunferência. E aí, para garantir que eu vou fazer a circunferência corretamente, eu vou pegar aqui a ferramenta compasso, que daí eu seleciono o ponto A, seleciono esse ponto aqui, né? Ó, tá vendo? Esse ponto aqui não seleciona, tá vendo? Por isso que não dá certo, na verdade, tá? Então, qual que é a maneira correta? A gente usa aqui círculo, vamos usar o comando, círculo medida do raio, né? A medida do raio, então, círculos, o centro do círculo é o ponto A, a medida do raio vai ser o último segmento, né, da lista de segmentos, que é a segunda lista. Então, eu vou pegar aqui elemento da lista, né? Vou pegar um elemento, a lista é L2 e a posição do elemento é 17. Olha lá, agora sim. Agora eu posso pegar a interseção dessa circunferência com o eixo X. Tenho ali o ponto G. O ponto G, vamos ver quais são as coordenadas do ponto G aqui, ó. Então, o ponto G tem como primeira coordenada 4,1231, que é uma aproximação, né, para a raiz quadrada de 17. Agora a gente pode confirmar digitando aqui raiz quadrada de 17. SQRT é o comando para raiz quadrada, tá? Entre parênteses 17. Foi definido aqui o número A, né, cujo valor é também uma aproximação para a raiz quadrada de 17. Então a gente confirma aqui, né, através de um caso, né, a nossa construção.